Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Jesus fala o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Emmanuel comenta na lição 59 do livro Pão Nosso, sigamos até lá. Fala o seguinte: na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como um recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter seus desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. A prece. O quanto a gente precisa aprender ainda com relação à prece. Emmanuel veio chamar a atenção para a gente de que Jesus, na oração dominical, Pai nosso que estás no céu, santificado, na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade da observância plena dos desígnios do Pai. Quando a gente está junto com o Pai, a gente está no caminho da felicidade. Quando a gente sai do caminho do Pai, a gente está entregue aí aos grandes desastres morais que têm acompanhado toda a história da humanidade. E ele vem falar aqui para a gente, olha, sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil. A gente ainda tem a vontade ainda de afinar o nosso espírito aqui o tempo todo com relação ao Evangelho do Senhor, mas a gente ainda tem muita fragilidade dentro da gente. E ele vem chamar a atenção para a gente que, mesmo assim, muita gente acredita que a prece, que a oração, é uma maneira de conseguir coisas fáceis com a concessão do Pai, com a concessão de Deus. Então vamos analisar isso, até porque Emmanuel fala aqui na frente de maneira muito bonita que vai chegar um dia em que as nossas preces serão integralmente atendidas. E eu fiquei pensando, quais são as preces que não são integralmente atendidas? Quais são as preces que serão integralmente atendidas? Preces que não são integralmente atendidas. Aquelas que ainda têm uma grande dose do nosso egoísmo, do nosso orgulho e da nossa vaidade. Aquelas que ainda não estão observando o fim maior da vida. Por isso que é muito melhor a gente já começar a acostumar a fazer a nossa oração sempre assim: Senhor, me ajuda para que cada dia eu cuide antes do meu espírito do que de qualquer outra coisa. Quando eu falo de mim enquanto espírito, eu estou falando o seguinte: estou falando que quando eu cuidar das minhas qualidades, quando eu cuidar das minhas virtudes, quando eu cuidar de identificar cada comportamento meu que ainda esteja desafinado com relação ao Evangelho, quando eu me preocupar integralmente com isso, eu vou estar fazendo prece, buscando ajuda no campo que eu preciso desenvolver, e essa ajuda vai estar chegando ensinando quais são as provas que a gente tem que passar e nos ajudando, inclusive, a suportar o peso dessas provas. Agora, quando a gente começa a ficar pedindo coisas ainda voltadas para o lado material, ou então para satisfação de nossa vaidade, por satisfação de interesses mais imediatos, voltado para o prazer, né, voltados também para o lado emocional, isso tudo que vai acontecendo com a gente, o que acontece? O Pai vai atendendo a gente da mesma maneira que aqui na Terra, um pai humano, mesmo tendo muitas dificuldades, o pai sabe com o tempo o que vai fazer bem para o seu filho e o que não vai, e mesmo o seu filho pedindo, ele vai saber que ele deve dosar as coisas, e tem muita coisa que ele tem que aprender a dizer não realmente para os filhos. Falou não, encerrou a conversa. Agora, você começa ao tempo todo a atender os seus filhos, você pode estar levando seus filhos para caminho de ruína.
E depois se sentir culpado por tudo que veio acontecer. Então o que acontece? A gente tem que colocar na cabeça o seguinte: o Pai sabe quais são as nossas maiores necessidades no momento e vai colocando a gente em provas, em caminhos que vão testando, vão sendo verdadeiros testes, para fazer com que a gente acorde para a nossa vida real, que é a nossa vida espiritual. Nós somos espíritos. Quando eu falo até cuidar do meu espírito, como até um amigo meu me chamou a atenção com relação a isso, eu estou querendo dizer cuidar mais do lado espiritual do que do lado material. E a gente sabe, através dos espíritos mesmo, que quando a gente estiver 100% equilibrado enquanto espírito, a paz que a gente vai ter dentro da gente vai ser uma paz inabalável. Você pode ser colocado, como Cristo, por exemplo. Cristo foi colocado numa posição de martírio, no momento da paixão dele, e ele foi ali com resignação, sabendo que aquela era a missão que o Pai deu a ele, e ele cumpriu aquela missão até o final. E missão que muitos de nós vão olhar: o quê? Eu vou dar minha cara a tapa daquele jeito? Coroa de espinho, aquele povo todo me humilhando, ser colocado numa cruz entre dois ladrões. E ele foi daquela maneira tranquila, porque ali ele sabia, era o que o Pai estava querendo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando a gente consegue adquirir esse equilíbrio, cumprir integralmente, essa é a palavra, os desígnios divinos, como diz aqui na lição de hoje, a gente consegue conquistar uma paz dentro da gente tão grande que às vezes a gente é colocado num ambiente de conflito, num ambiente de guerra, num ambiente conturbado, e a gente consegue manter a serenidade, né, e consegue até influenciar de alguma maneira aqueles que estão ao nosso redor. Então, as nossas preces a partir de agora, a gente tem que começar a pensar dessa maneira: Senhor, me ajude primeiro a cuidar do meu lado espiritual, a cuidar das minhas virtudes, a começar a identificar tudo que ainda está em desacordo com o que o Senhor vem trazendo através do Evangelho. O que eu falo de desacordo? Eu ainda não aprendi a perdoar, ainda não sou manso ou pacífico, ainda deixo as minhas paixões tomar conta de mim, ainda sou um homem imprudente que constrói a casa sobre a rocha, que quando vem a tempestade derruba a casa, e aqui acontece, a casa acaba ficando sem raiz mesmo, sem força. Então, nos ajude dessa maneira. Aí sim a coisa começa a ficar legal. Agora, quando a gente começa a pedir muito recurso material, desconhecendo, não lembrando, né, que em experiências passadas a gente pode ter tido essa facilidade toda e ela ter sido motivo de ruína para todos nós. Ou então que a gente começa a abusar da gula e daqui a pouco trazer problemas de saúde, colocando até em risco a integridade física e a qualidade de vida até o final da encarnação. Então o que acontece? Vem nesse momento a restrição e a gente fica pedindo abundância. A restrição está servindo para nos ajudar. Vamos lembrar disso. A gente ajuda muito mais os filhos com o não do que com o sim, né? É assim que o Pai vai fazendo com cada um de nós também. Então a gente tem que aprender, gente, a pedir a Deus: Senhor, me dê sabedoria para entender como o Senhor atende os nossos pedidos. E o Senhor atende como um Pai que conhece tudo, que sabe de toda a nossa história, sabe tudo que a gente precisa. Quando a gente começar a fazer isso, a gente vai saber que todas as adversidades, a gente usa esse nome, adversidades, mas na verdade são obstáculos que são colocados no nosso caminho para nos testar. Então tudo que aparece na nossa vida está servindo para engrandecer, está servindo para a nossa evolução, está servindo para o progresso. A hora que eu conseguir passar por esses obstáculos, novos obstáculos poderão aparecer e eu estar preparado daqui para frente. Então nada que está acontecendo em nossa vida é em vão. Então chega ao ponto, até mesmo, as pessoas agradecerem. Eu quero agradecer aquela pessoa que o Senhor colocou no meu caminho para testar minha paciência. Eu quero agradecer aquele filho problemático que não me deixou ter tempo para buscar os prazeres da vida, que envenenam a nossa alma e que deixam a gente perdido durante tanto tempo. Eu quero agradecer por toda a dificuldade que eu tive para conquistar o meu bem patrimonial, porque ela serviu para mostrar assim o valor que o bem patrimonial tem e que ele deve ser conquistado com o suor do nosso trabalho. Então, a gente começar a ver esse outro lado e a gente vai identificar que, na verdade, tudo está conspirando para que a gente progrida, tudo está conspirando para frente. A gente vai começar a não falar mais a oração dominical
de maneira maquinal, como ele diz aqui, mas agora uma oração sentida e vai ter nossas orações integralmente atendidas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.